Doutor Me Consulta é um oferecimento de Dental Alencar, Climais, Agropet Roraima e RL Imóveis. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pela Band Roraima e você sabe, aqui você fica bem informado sobre saúde, bem-estar e prevenção por quem realmente entende do assunto, que são os médicos. Participe do nosso programa encaminhando a sua pergunta ou até mesmo a sua sugestão de temas para os nossos especialistas da saúde para o número que está aparecendo aí na sua telinha. E agora eu quero mandar um super beijo aos responsáveis pela minha produção, os meus parceiros, a Santa Doce Store, que é a loja que me veste, também a Santa Joia, com essas joias maravilhosas que eu uso aqui no programa, e também um beijo bem especial para o Robertinho Milas, que é o responsável pelo meu cabelo e também pela minha make. E ele atende lá no Salão Estética Corpo e Mania. Um beijo para vocês. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. Não se automedique. A automedicação é prejudicial à saúde, pois os medicamentos podem apresentar efeitos colaterais e reações adversas, além de poder desencadear outros sintomas. A automedicação pode mascarar sintomas importantes para a detecção de doenças, fazendo com que elas só sejam diagnosticadas quando o problema está mais avançado. E agora eu quero dar as boas-vindas à nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Muito bom tê-la aqui. É um prazer. Hoje nós vamos falar sobre tumores abdominais na infância, né, doutora? Isso mesmo. Explica pra gente por que as crianças têm essa predisposição a ter esses tumores. Bom, Kelly, os tumores infantis, existem várias teorias, né? Desde a genética, às vezes alguma predisposição da genética familiar e vários estudos para tentar elucidar. Mas assim, eles acontecem porque a gente não pode, às vezes existe aquela ideia de que criança não tem câncer, se bem que hoje todo mundo já sabe. E o tumor que a gente está se referindo podem ser tumores benignos ou malignos. Por isso a importância de os pais estar sempre atentos a tudo que surgir na criança, porque as crianças nem sempre falam que algo está incomodando ou aponta para o pai, olha, tem uma coisinha diferente em mim aqui. É bom as mães observarem, né, o corpinho da criança para ver se não tem nada de anormal. Sim, e em relação aos tumores abdominais, existe uma característica que é bem comum a todos eles, é que a maioria cresce, a gente chama assim, de uma maneira silenciosa. Isso quer dizer o quê? Que ele não dá sintomas iniciais, né? A maioria. Então, eles acabam sendo um achado, muitas vezes um achado de exame, seja durante o exame médico, quando vai ao pediatra, ao médico, aquela palpação abdominal, aí percebe-se um aumento de volume. Às vezes, a própria mãe, os próprios pais percebem isso durante ali o manuseio da criança. Doutora, vamos agora para o nosso participante, vamos conhecê-lo na tela. Olá, eu me chamo Bruna Gisele e a minha pergunta é: tumor abdominal durante a infância é comum? Olha, o tumor abdominal na infância, assim, tudo na criança tem uma raridade, mas eles são comuns sim na infância, ao contrário do que se pensa, pode ocorrer muito. Doutora, a gente tem mais uma participação, é do Paulo lá do bairro Olímpico e ele pergunta o seguinte: tenho uma filha e gostaria de saber quais os tipos de tumores podem se desenvolver no abdômen da criança e o que pode ser feito para evitar. Bom, em relação assim a evitar
não teria uma maneira, assim, uma medicação que vai evitar de aparecer o tumor. O que se pode fazer é ficar atento, fazer aquela palpação de vez em quando na barriguinha da criança. E quais os tipos de tumores? Bom, eu vou falar os mais comuns. Uma massa abdominal palpável na criança, nós podemos dizer que cerca de 70% estaria relacionado a um tumor renal, de origem renal. Mas nós podemos ter aí também os tumores hepáticos, tá? E tanto pode ser benigno, quanto também pode ser um tumor maligno, né? E tem também, são vários tumores. Pode ser de origem do meso, que é a irrigação do intestino, tá? A gente pode ter um linfangioma nessa localização. Podemos ter nas meninas o tumor de ovário. E assim, a gente poderia falar separadamente de cada um deles. Eu estou falando das origens, né? Tem o neuroblastoma também, que é um tumor de origem de células nervosas, né? Que estariam mais localizadas na parte posterior do abdômen. Doutora, e quais são os fatores que fazem com que isso aconteça? Olha, como eu falei, Kelly, a maioria tem uma relação com a formação, com a embriogênese da criança, que é aquela fase intrauterina, às vezes alguma célula mal diferenciada que fica ali e depois dá origem a um tumor. É uma das hipóteses, né? Certo, a gente vai para mais uma participação, é o Gustavo Miranda do bairro Centenário e a pergunta dele é: tumores abdominais podem estar associados ao câncer? Bom, nesse caso, popularmente, quando as pessoas falam câncer, elas estão se referindo àquele tumor que vai se desenvolver de uma maneira mais agressiva no organismo, invadindo órgãos que estejam ali perto e levando a casos mais graves. Então, nesse aspecto, o tumor, ele pode sim ser um câncer. Na verdade, vai muito na parte do diagnóstico, né, doutora, para identificar se ele é benigno, se ele é maligno. Vai muito de paciente para paciente, né, podemos dizer assim? E aí vai depender do tipo de células, né, e de como esse tumor está localizado, se ele é mais isolado, se ele tem uma cápsula que protege ali, que, vamos dizer, não é que protege, mas que impeça que as células se liguem aos tecidos próximos a ele. Então, tudo isso são características que vão diferenciar se o tumor é benigno ou se ele é maligno, se ele é mais agressivo. Então, isso aí cada caso é bem particular, gente. A gente precisa fazer os exames, às vezes fazer uma biópsia. Alguns tumores, a própria cirurgia já pode ser curativa, outras vezes precisa ser associado com os tratamentos tipo quimioterapia, radioterapia. Então, é muito particular, precisa realmente ser acompanhado caso a caso. Por isso essa importância, né, doutora, de os pais estarem visitando o pediatra das crianças de forma regular para ver se está tudo bem, até porque se tiver algo de errado, se descobrir de uma forma mais precoce, as chances de obter um sucesso na recuperação é muito maior, né? Isso mesmo. Dependendo do momento da descoberta de um tumor, o tratamento vai fazer toda a diferença, a fase da descoberta. E como eu falei, a maioria desses tumores, eles crescem de uma maneira silenciosa. Exceto, nós temos um tumor, que é o tumor de uma glândula que fica acima dos rins, que quando acontece esse tumor, normalmente produz hormônios. Então, os pais vão perceber, né? A criança vai ter alteração, às vezes começa a ter pelos na região pubiana, então vai dar alguns outros sintomas, mas a maioria vai ser de maneira silenciosa mesmo. Então é muito importante essa visita ao pediatra, ao clínico, né, e estar sempre atento. E a questão já do tratamento, doutora, como a senhora mencionou, né? Vai muito do diagnóstico dessa criança para identificar se vai ser um tratamento medicamentoso ou se vai ser um tratamento já com uma intervenção cirúrgica, né? Isso mesmo, faz toda a diferença, né? E é sempre importante, porque muitas vezes a cirurgia vai ajudar, algumas vezes vai resolver totalmente o problema, mas é muito importante esse acompanhamento precoce.
Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Doutor Me Consulta. A gente fica muito feliz com a sua presença. Muito obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui. Olha, o Doutor Me Consulta agora vai para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta com muito mais informação para você.